E o texto base se encontra em Atos, no capítulo 2, de 42 a 47, que fala assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Amém. Sabe, queridos, a igreja, ela primitiva, ela não começou em templos, né? Com tantos aparatos que nós temos hoje em dia, né? Com tanta modernidade que a gente usa, né, na nossa igreja ou mesmo na nossa célula. Hoje a gente já tem o YouTube, né? Já tem o Waze, né? E outros aplicativos mais. E antes, Waze não, é Deezer, né? E tem outros aí que eu não lembro porque eu só uso YouTube. Mas antigamente, naquela época, não existia, né, nada que pudesse chamar a atenção das pessoas. E o essencial, aquele povo tinha, que era Jesus sendo o centro das suas vidas. Hoje, Deus ele nos chama a viver esse mesmo padrão. Mas nós, que somos líderes hoje, como podemos ter células frutíferas saudáveis e cheias da presença de Jesus? No dia de hoje, além de tudo, de toda a modernidade que temos, o que a gente pode fazer para que a gente possa ter sucesso nas nossas células? E hoje a gente vai estudar sobre 5 tópicos que nos chamam para a gente entender o que devemos fazer para a gente ter sucesso e multiplicar as nossas células. E o primeiro o sucesso vem quando a célula é o lugar de presença. Lá em João 15,5 fala: sem mim nada podeis fazer. Sabe, queridos, onde o Espírito Santo é bem-vindo, milagres acontecem. Sem oração, sem unção, a célula ela vira um clube social. Ela vira um point, ela vira um encontro semanal, né? Então, nós precisamos carregar a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que as pessoas possam sentir o desejo de estar na célula. Sabe, tem muitas células, né, que as pessoas elas não têm aquela organização como deveria, não tem aquele momento de buscar ao Senhor. Nós que somos líderes, principalmente nós, precisamos carregar a presença aonde nós andemos. É no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade, onde andarmos, nós precisamos dar exemplo que nós carregamos essa presença. Já viu uma célula onde todo mundo fala, sabe, aquela célula desordenada, que ninguém ora, que a célula começou com 5 segundos, a oração já começou, e assim coloca muito louvor, pouca palavra, não tem aquela interação. Como que uma célula dessa, ela vai ter sucesso? Agora pense aí numa célula, né, talvez possa ser a sua, que começa com aquela oração fervorosa, aquela oração mesmo de você sentir a presença de Deus, de você se derramar, de você chorar na presença dele, de você orar pelos anfitriões, orar pelos liderados, pelos convidados. Você acha que lá ali, naquele ambiente, as pessoas não irão sentir a presença de Deus? Então, nós precisamos carregar a presença do Espírito Santo de Deus onde quer que estejamos.
E eu te convido a repetir comigo uma aplicação que fala assim. Eu quero que você entone a sua voz e declare comigo. Líder, prepare sua célula como quem prepara um altar. E não apenas uma sala. O líder, ele precisa ter uma vida no altar. Ele precisa ter uma vida transparente. E ele tem que transmitir respeito aos seus liderados. Sabe, queridos, aquela célula, né, em que o líder aconteceu lá um problema e ele discutiu com a esposa, ou discutiu com a esposa e com o marido, e às vezes se chateou com o anfitrião. E as pessoas chegam naquela célula, a gente percebe que algo não está legal, a gente percebe que há um peso naquele ambiente. Então, nós, como líderes, nós precisamos carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, ser uma célula organizada, ser uma célula que começa na hora, ser uma célula que ama pessoas, que cuida de vidas. Sabe, tem células em que eu já cheguei aí, que as pessoas às vezes deixam para escolher louvores na última hora, que não tem aquele costume de estar orando, de estar cuidando, sabe, como deveria das pessoas. E isso acaba com que aquela célula vá atrofiando, vai acabando, vai desanimando as pessoas. Dificilmente essa célula ela terá sucesso. Então, guarde no seu coração, para minha célula ter sucesso, ela precisa carregar a presença. Ela precisa ter a presença do Espírito Santo nela, na minha vida, na vida do anfitrião. E nós que somos líderes, precisamos pagar o preço pelas pessoas. Se o líder não carrega a presença, se o líder não dobra o seu joelho para orar pela sua célula, não paga o preço pelas vidas, como que isso que vai passar para as outras pessoas? Como que as outras pessoas vão olhar para aquele líder e falar assim, olha, esse líder, ele não é um líder de oração, ele não é um líder em que a gente deve se espelhar, mas quando ele carrega a presença do Espírito Santo, todo mundo percebe, porque é uma pessoa amorosa, porque é uma pessoa que cuida de pessoas, uma pessoa que é assídua em tudo que faz. Então, nós precisamos carregar essa presença. E o segundo tópico é, o sucesso vem quando a célula é um lugar de relacionamento. João 3,35 fala, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Amém. Pessoas não estão em busca, sabe, queridos, apenas de uma palavra de conforto. As pessoas que vêm para a igreja, que vão para a célula, elas não estão em busca apenas de uma palavra de amor, mas eles estão atrás de amizades verdadeiras. Sabe, aquelas pessoas em que a gente pode contar, aquela pessoa que está passando por problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde. E a gente vê que no mundo existem amizades que só fazem piorar a vida das pessoas. Então, quando uma pessoa vai para a célula, ela não está procurando só ouvir uma palavra, mas ela quer uma amizade. Então, nós precisamos ter um relacionamento. Pessoas, elas não estão só em busca de ouvir essa palavra, mas de uma amizade. Infelizmente, hoje ainda, nas nossas células, é uma realidade, né? Não em todas, claro, mas são células cheias de panelinhas. São células em que as pessoas só querem estar ali naquele montinho, sabe? Às vezes vão convidados para aquela célula e às vezes se sentem excluídos, não se sentem amados, porque as pessoas fazem aquela exclusão, né? Então, um relacionamento sólido. Então, nós precisamos perceber
Eu já fui para células, né, em momentos de comunhão, e você que é líder, quando for fazer sua comunhão, você precisa abrir os seus olhos e ser intencional. Por que eu vou fazer essa comunhão? É para consolidar as pessoas? É para trazer mais pessoas? É para cuidar de pessoas? Né? Então, nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos na célula. Sabe? Não deixar aquele convidado no canto, excluído. Ai, fulana, vem aqui, vamos conversar, e a pessoa fica ali de lado. Nós, como líderes, precisamos ter olhos para que isso não possa acontecer nas nossas células. Relacionamento. As comunhões, elas precisam ser intencionais para trazer pessoas para serem cuidadas. Muitas vezes, sabe, as pessoas, elas não leem a Bíblia, mas ela lê a nossa vida. Ela lê o jeito que você trata as pessoas na célula, como você trata um liderado, um anfitrião, sabe? Nós precisamos ter um bom relacionamento onde quer que a gente vá. Há pessoas, queridos, que eles ficam na célula não só por causa da palavra. Às vezes a palavra nem é tão boa assim, né? Às vezes a gente erra, a gente fica nervoso, né? Mas às vezes as pessoas ficam na célula porque são amadas, porque são cuidadas, porque elas se sentem, sabe, cuidadas. Então nós precisamos ter esse olho, sabe? Aquele líder, sabe, que o seu liderado faltou, e ele vai lá e fala: fulano, por que você não veio hoje? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Sabe, quando eu era de outra denominação, né, e uma das coisas assim que me pegou muito na Igreja da Paz foi esse cuidado. Porque a gente era de outra denominação que a gente podia uma vez no ano e ninguém sentia falta, sabe? Era uma igreja que, assim, ninguém sabia da vida de ninguém, sabe? Era cada um por si. Se um estava passando fome, ninguém sabia. Se um estava passando por problema de saúde, ninguém sabia. E quando eu cheguei na Igreja da Paz, né, que eu comecei a ir para a geração 1, e no dia que a gente faltou, o pastor Gilce e a pastora Cristina mandaram uma mensagem para a gente: está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Né? E eu falei: meu Deus, que cuidado! Que cuidado! Eu preciso desse cuidado. Nós que somos líderes, nós que somos cristãos, nós precisamos ser cuidados. Sabe? Nós precisamos cuidar também. Então, é um dos pontos que nós precisamos ter com os nossos liderados. É um bom relacionamento. Às vezes é difícil um líder falar com 10 pessoas na célula. Levante outras pessoas para lhe ajudar a fazer isso. Levante outras pessoas para cuidar de outras pessoas. Amém? Vamos lá para a aplicação. Relacionamento é a chave. Pergunte-se: minha célula não é mais uma reunião cheia de regras e padrões a serem seguidos. Ela é mais uma família espiritual. Amém? Então, às vezes a gente está ali, né, na célula. Tem que ter hora para começar, tem que ter um momento da palavra, tem que ter um momento do lanche, a gente não pode atrasar e tudo. Mas e como que fica um irmão que às vezes está passando necessidade? Um irmão que está doente? Um irmão que está passando por um problema no seu casamento, dentro do seu lar? Então, é no relacionamento que nós podemos ter sucesso nas nossas células. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E vamos lá para o terceiro ponto. A célula. O sucesso vem quando a célula é um lugar de discipulado. Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. O alvo
das nossas células não é só encher salas, mas é formar líderes que amadurecem. Discipular é caminhar junto, é ensinar na prática, é compartilhar a vida mesmo, sabe? Uma das coisas que eu acho um tabu dentro da igreja ainda, em que muitas pessoas não entendem, é a questão do discipulado, sabe? Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu vou estar falando da minha vida? De jeito nenhum. Sabe, queridos, você não pode realmente falar da sua vida para qualquer um. Eu concordo que tem coisas que você vai procurar a pessoa certa para você falar. Você está passando por um problema no seu casamento, ou seja lá que problema for, você tem que procurar a pessoa certa para você falar, a pessoa que cuida de você. Mas talvez você fale, mas eu não confio em ninguém. Discipulado vaza, o povo fala o que não deve, vai falar para o pastor. Às vezes as pessoas colocam isso na cabeça, né? Que às vezes o líder vai falar para o pastor, sabe? Mas existem problemas pessoais, problemas difíceis de se resolver, e se você procurar o seu discipulador, uma pessoa de confiança, uma pessoa cheia de Jesus, sabe? Quando você caminha com Jesus, quando você se consagra, quando você busca Ele, você sabe quem é esse líder, você sabe quem é o líder que carrega essa presença. Você sente. Quando você se aproxima da pessoa, que você começa a falar com aquela pessoa, você sente que aquela pessoa é de Jesus. Então se derrame, fale, chore se preciso, sabe? E se você acha que é algo que você não pode resolver, você como líder, chegou um liderado para você contando um problema que você acha que é absurdo, fale, procure o pastor, procure a pastora. Não deixe o seu liderado morrer, não deixe o seu liderado sangrar. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Discipulado é vida. Discipulado é cura. Discipulado é transformação de vida. Sabe, eu não estou querendo dizer para você que você tem que falar dos seus problemas para todos. Mas procure uma mulher de Deus. Procure um homem de Deus. O seu líder, o seu pastor. Ore. Se você fala, não tem ninguém que eu confie, coloque seu joelho no chão. O Senhor vai te mostrar a pessoa certa. Nós, não só como líderes, mas como cristãos, nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Sabe, não é só, eu vou fazer ele ali líder, pronto, acabou, ele vai caminhar só. Não, a vida é uma luta. Nós vivemos constantes lutas todos os dias, nós passamos por tribulações, nós passamos por problemas, nós precisamos de ajuda, nós precisamos uns dos outros. Então, esse negócio de dizer, eu não vou discipular porque eu não confio. Eu quero te dizer que discipulado transforma a vida, que discipulado lhe cura, que discipulado faz você subir para níveis mais altos espirituais em todas as áreas da sua vida. Porque eu sou prova viva do que o Senhor tem feito através de discipulado, de cuidado, e assim como as pessoas, sabe? É muito gratificante. Há algum tempo atrás, né, a gente estava com problemas na nossa célula de um casal que estava a ponto de se separar, né? Então ela ligou para a gente desesperada, né? Rosiane, vem para cá porque o fulano está com a mala pronta, ele vai me deixar, eu estou desesperada, não sei o quê. E a gente deixou tudo lá na célula, deixamos outras pessoas e corremos para a casa daquele casal. Né? Eu até me emociono, porque às vezes, sabe, se for uma pessoa do mundo lá naquele casal, ele vai falar, separa. Esse casamento aí já está fadado ao fracasso. Vai ser feliz. Ele é um alcoólatra. Ele não quer nada com a vida, não. Vai. E quando nós chegamos na casa daquele casal, ele estava de malas prontas, lá na garagem para ir embora.
E nós chegamos lá, nós sentamos na mesa, e nós oramos, e nós conversamos, sabe? E ele desistiu naquele momento. Deus, ele nos chama para ser bênção na vida das pessoas. Deus, ele nos chama para fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eles estão juntos para a glória de Deus. Hoje eles estão juntos, casados, né? Não são líderes, né? E tudo. Mas a gente fez a nossa parte, que foi cuidar daquele casal. Hoje, sabe, eles olham para a gente e eles falam, olha, abaixo de Jesus, vocês foi quem salvaram o nosso casamento. Vocês quem fizeram com que ele desistisse. Sabe por quê? Porque naquele mesmo dia eu chamei outro casal, um amigo nosso, o marido da amiga foi induzir ele a ir embora. Vai embora, cara. Vai embora, tu tá vendo que esse negócio não tá dando certo? Vai-te embora. E naquele momento que nós chegamos lá, tudo mudou. Porque nós carregamos a presença de Jesus onde nós andemos. E nós precisamos ser esse líder que tenha e que faça e que cuide no discipulado. Vamos lá para a aplicação? O discipulado custa tempo e vida. Mas só assim as pessoas crescem e permanecem. Amém. Então, quando nós cuidamos e somos cuidados, Deus, ele faz com que a nossa célula seja uma célula de sucesso. E vamos para o ponto 4 que fala: o sucesso vem quando a célula é um lugar de multiplicação. Em Atos 6:7 fala: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Sabe, queridos, a multiplicação, ela é sinal de saúde. Se uma célula cresce e ela não multiplica, ela engessa. As pessoas precisam de cuidado e nós precisamos treinar pessoas. Já existiu células, né, em que as pessoas não queriam multiplicar, porque era muito unido, aquele povo muito unido. Vamos lá para o banho, todo mundo junto. Vamos para a praia, vamos para a pizzaria. E aquele povo não queria se separar. Não queria, porque eles pegaram tanto amor uns pelos outros que eles não queriam multiplicar. Né? Mas o lugar da nossa célula, nós fomos chamados para ser célula para multiplicar. E multiplicar é saudável. Porque tem que vir outras pessoas para somar com a gente. Imagine uma célula com 25 pessoas numa sala pequena. Será se o convidado vão se sentir acolhidos ali? Não, né? Nós não temos condições de estar dando conta de 25 pessoas dentro do ambiente. Então, as pessoas não se sentem acolhidas, ficam no canto e outros até se perdem, porque não vão mais para a célula e é tanta gente na célula que o líder nem percebe. Não é verdade? Então, a nossa célula é um lugar de multiplicação. Quando a célula multiplica, cada grupo tem mais espaço para cuidado. Sabe? Se você tem uma célula com 8 pessoas, fica ótimo para você cuidar um dos outros, né? Mas quando é muito lotada, fica quase que impossível esse cuidado. Então, nós precisamos multiplicar. Vamos lá para a aplicação? Multiplicar não é perder membros. É gerar filhos espirituais. Amém. Então, vocês lembram aí do primeiro ponto? Vamos ver se está todo mundo ligado. Qual é o primeiro ponto para o sucesso? Carregar a presença. O 2, relacionamento, né? Nós precisamos ter bom relacionamento com os nossos liderados. O 3, discipulado, que é maravilhoso. E o 4, multiplicação. Nós precisamos ter sucesso e multiplicar. E vamos para o 5 ponto, que é: o sucesso vem quando a célula é marcada por perseverança.
Amém? Em Gálatas 6:9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nem sempre, sabe, as células, elas crescem rápido, sabe? Nem sempre é como a gente quer. A gente quer líder, a gente quer logo crescer, sabe? Multiplicar, trazer mais pessoas, sabe? Mas nem sempre é assim. Muitos líderes, eles desistem, porque eles não veem essa colheita, eles não veem esse retorno. Muitas das vezes o líder coloca na cabeça, o povo é sem compromisso, o povo não quer nada com nada, sabe? E desanima. Tem dias mesmo que dá vontade de desanimar mesmo, porque a gente está com a célula ali marcada, aí um bota uma mensagem, eu não vou hoje. Aí depois o outro, eu também não vou. Hoje eu tenho um aniversário. E você, como líder, você fica, meu Deus, o que é que eu faço? É aí que entra a perseverança, né? Você ter aquela esperança de que tua célula ela vai mudar, de que os frutos virão no momento certo, sabe? Quando você trabalha por um determinado fim, pode tardar para você, mas Deus, Ele manda no tempo certo a sua colheita. Então, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas é no tempo do Senhor. Às vezes também, né, um líder, ele pode convidar uma pessoa, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o líder fala assim, não vou mais convidar porque essa pessoa não quer mais. E a gente desiste, a gente deixa aquela pessoa de lado. Então, nós precisamos perseverar por amor às pessoas. Nós não podemos deixar aquela pessoa ir para o inferno. Nós fomos chamados para falar, sabe, da presença do Senhor. Nós fomos chamados para cuidar, para sarar, para levantar pessoas para o reino do Senhor. Sabe, quando nós entendemos como líderes que nós fomos chamados para fazer a diferença na nossa geração. Nós não fomos chamados, para títulos, eu vou ser líder de área, eu vou ser pastor. Não. Nós queremos ganhar almas para Jesus. Quem aqui quer galardão nos céus? Amém? Todos nós queremos galardão, né? Então, para isso, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós precisamos ser insistentes. Sabe? Nós precisamos mesmo. Eu lembro, já estou encerrando, que numa determinada célula em que eu era líder, né? Um certo tempo, tinha uma pessoa. E essa pessoa, eu insistia muito com ela, sabe? Ela tinha problemas de depressão. Então, eu falava muito com ela, amiga, vamos fazer um encontro. Jesus tem algo para ti naquele lugar. Eu tenho certeza que lá o Senhor vai te curar, Ele vai te libertar, sabe? E passava um encontro e nada. E passava outro encontro e nada. E convidava ela para estar na vigília. Convidava ela para estar na célula. Até que ela falou assim para mim. Rosiane, eu não gosto que você fique insistindo. Você não é minha mãe. Foi essa a resposta que ela me deu. Você não é minha mãe. Eu não gosto. No dia que eu quiser, eu vou. Aquilo, sabe? Foi como se fosse uma facada no meu coração, porque eu tenho um amor por essa pessoa. Eu tenho um carinho especial por essa pessoa, né? Então, essa pessoa não quis, sabe? Inclusive, ela foi até embora de Sobral. E ela não quis, mas eu sei que os dias que ela teve aqui nessa igreja, os dias que ela teve na célula, o Senhor plantou algo naquele interior. E eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia. E que eu sei que um dia ela vai ter um encontro real com Jesus. E eu insisti até onde ela disse, eu não quero mais. Então, enquanto a pessoa disser, enquanto a pessoa não disser não, enquanto a pessoa não falar para você, para de perturbar, insista. Cuide dessa pessoa, mesmo que ela não queira. Fale do amor de Jesus. Declare palavras de bênção na vida dela. Por mais que você veja que ali não tem solução aos seus olhos, declare bênção na vida daquela pessoa. Porque um dia, a palavra, ela já tem trabalhado no interior da pessoa. E eu creio que algo ficou plantado no seu interior. Amém? Vamos para a aplicação. O líder precisa continuar semeando.
Porque a colheita vem no tempo certo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então, quando nós trabalhamos para ele, quando nós fazemos a nossa parte para ganhar almas para Jesus, o Senhor, ele está trabalhando lá. E no momento certo, ele dará frutos para nós. O sucesso de uma célula não é ter sala cheia, mas é ter pessoas cheias de Jesus. É ter pessoas cheias de fogo, sabe? Com amor constante por vidas e por amor a Ele. Onde há a presença de Deus, queridos, há amor verdadeiro, há discipulado real, a visão de multiplicação, a perseverança. O Senhor acrescenta também aos que vêm e vão sendo salvos. Então, onde há a presença do Senhor, tem que haver isso que nós estudamos, né? Tem que haver realmente esse discipulado, esse amor verdadeiro, sabe? A pergunta que eu te faço aí para você a pergunta de cada líder, que cada líder deve levar hoje é: a minha célula, ela tem sido um lugar de vida, de crescimento, de transformação? Ela tem sido esse lugar? Então pergunte para você mesmo: Senhor, onde eu tenho errado? Eu quero ter uma célula de sucesso. Não para a minha glória, não para o meu louvor, mas para que o Senhor seja honrado e glorificado e que muitas almas saiam do inferno e venham para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, a célula bem-sucedida não é aquela que atrai multidões, mas a que forma discípulos e que se tornam pescadores de homens. Amém, aleluia. Que nós possamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém.